Deixa eu desligar aqui. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Aqui Tem História. Eu sou o Anderson, eu vou apresentar para vocês sobre um tema que eu gosto muito, acho bem interessante e espero que vocês gostem também, que é a arquitetura gótica. Muito bem. As obras do período gótico, da arquitetura gótica em si, tanto faz a forma como que você quer chamar, o objetivo principal desse tema é falar justamente sobre quando foi o período gótico, quais são as características das obras do período gótico e principalmente onde foi as principais obras do período gótico, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. A primeira pergunta é: quando foi o período gótico? Muito bem, gente. O período gótico ele se classifica principalmente do século V até o século XV, tendo uma variação ali de tempo, um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas o cerne desse período foi principalmente no período feudal, cuja Igreja Católica ela controlava tudo. E as obras góticas elas são principalmente voltadas para o cunho religioso. E essa é uma das características que o gótico tem. Salve, salve galera, aqui é o Anderson na voz, porque eu esqueci de falar algumas coisas em relação ao nosso tema, que é o estilo gótico. Pois bem, o estilo gótico, ele se disseminou muito também por uma razão muito simples. Neste período, a gente tinha o principal financiamento dos artistas era sim pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela tinha muito poder nesse período e ela influenciava e conseguia contratar, ela tinha acesso a contratar a grande maioria dos artistas. Então, quando a gente pensa no período renascentista, que ali a gente tem o estilo do classicismo, era neste período também que tinha a influência da Igreja Católica. Tá bom, gente? Conforme o vídeo for passando, eu vou dando umas pinceladas a mais para a gente poder ir se divertindo mais e ficar mais interessante, mais dinâmico esse vídeo, tá bom? Então, como a gente está falando, o cerne do período gótico são catedrais, basílicas e igrejas. Essas são as principais obras que se tem conhecimento do período gótico e da linguagem gótica, obras góticas assim falando. Só que você deve estar se perguntando, o que é o gótico? Por que eu tenho que saber o que é o gótico? Bem, normalmente a gente está acostumado a associar o gótico a uma coisa trevosa, a uma coisa negativa. Só que assim, o gótico, quando a gente trata de falar de arquitetura, a gente tem que tratar como um período muito bem iluminado. Então este período ele teve como característica em suas obras muito bem iluminadas, com bastante entrada de luz, as janelas eram muito grandes, portas muito grandes, vitrais, rosáceas, então tudo era para se voltar para a iluminação. Mas você deve estar se perguntando, por quê? Por que tinha que ter tanta iluminação? Pois bem, gente, a gente tem que entender que o intuito principal do período gótico era trazer o indivíduo para mais próximo de Deus. Então, com isso a gente tem obras grandiosas, obras com bastante verticalidade, e isso faz com que a gente se sinta pequeno, nos traz a sensação de sermos minúsculos perante a grandiosidade de Deus. E esses são um dos objetivos das obras do período gótico, trazer a grandiosidade de Deus, certo? Outra pergunta que normalmente a gente tem que se fazer quando a gente trata de período gótico é: onde ocorreu? A gente tem que entender que o gótico foi lá no período da Idade Média. Então, o seu principal surgimento foi ali na França e Itália. E ele se disseminou pela Europa conforme os anos foram passando. Muito bem, gente.
ali eu estou falando justamente sobre essa disseminação do gótico, e eu gostaria que vocês entendessem que nesse período, como a gente não tinha um mundo tão globalizado, então demorava muito para um estilo ele se disseminar. Então o que acontecia? Isso acontecia muito nas artes também, que era uma coisa que se disseminava com uma demora muito grande, justamente por a gente não ter um mundo tão globalizado e que as informações elas demoravam muito para chegar em determinados locais. Tá bom, gente? Vamos pro vídeo, continuando. Então a gente tem obras em diversos países: Inglaterra, França, Itália, Áustria, Suíça. Só que as principais obras e as obras que são góticas mesmo, que seriam as primeiras obras do período gótico, elas são de França e Itália. Inglaterra ela veio um pouquinho depois, com a disseminação do gótico, entenderam? Outra coisa que a gente tem que entender é que o gótico e o neogótico, eles são dois períodos diferentes. E no neogótico a gente tem que entender principalmente que o principal precursor e as principais obras do neogótico são da Inglaterra, estão na Inglaterra. Aí eu tô tendo uma afirmação, uma falácia na verdade. As principais obras do neogótico, elas se encontram em todo o mundo. O que é o neogótico? A gente tem que entender que o gótico, ele tem sim muitas características. O neogótico, ele tenta emular essas características que são as que eu vou falar mais para frente no vídeo, você vai entender. Então, o que isso acarreta? A gente tem uma forma de emular aquela arte da forma mais real e mais fidedigna possível, tá bom, gente? Este é o neogótico. Quando eu falo da Inglaterra, a Inglaterra, ela teve ali no seu período de, acho que é George Cromwell, acho que é, se eu não vou lembrar direito, mas ali no período quando a monarquia é quebrada, quando é instituído o parlamentarismo ali na Inglaterra, a gente tem que entender que eles tentaram emular essa grandiosidade, eles tinham que tirar essa grandiosidade de algum lugar. E são afirmações, tá, gente? Eu não vou lembrar tudo de cabeça, mas pelo que eu me lembro, é basicamente isso. Eles têm que tirar a grandiosidade de algum lugar e eles emulam o estilo gótico da França, tá bom? Vamos pro vídeo. Outro intuito desse vídeo é eu falar quais são as principais características e o que denomina que uma obra é gótica. Pois bem, o gótico, ele tem entre suas características arcos ogivais, a gente tem uma planta em cruz, que é uma característica muito bem acentuada nas obras do período gótico. Normalmente os vitrais, eles têm como uma característica imagens de divindades do cristianismo. E isso faz com que a gente se pergunte, por que será? Principalmente para aquele indivíduo que ele não tenha conhecimento, ele se sentir próximo de Deus mesmo sem saber ler. Até porque nesse período a gente tem que lembrar que na Idade Média eram muito poucas pessoas que tinham acesso à literatura, que sabiam ler. Então, o indivíduo que ele não era letrado, ele tinha que saber se identificar naquilo. E normalmente essas obras elas sempre mostravam a divindade, o poder divino. Vamos parar, porque eu estava correto e também estava errado nessa afirmação. Era isso, mas não somente por isso. Neste período, como eu tinha falado, a gente tinha uma taxa de analfabetismo muito grande. Isso está certo. O que acontecia nos vitrais é que os vitrais eles tinham como o principal intuito contar histórias para as pessoas que não sabiam ler. Certo? Este era o principal intuito. Vamos pro vídeo. As paredes finas e as esculturas com muito ornamento também era uma característica muito marcante.
A gente tem também uma coisa muito característica no período gótico, que são as gárgulas. Muito se fala sobre para que serviam as gárgulas. Temos mitos acreditando que as gárgulas eram para espantar demônios, o que era para proteger o indivíduo dentro da casa de Deus. Só que assim, as gárgulas eram simplesmente uma forma de escoar aquela água que vinha dos telhados. Nada mais é do que uma forma prática de poder fazer isso. E para poder esconder esse encanamento de uma forma que ficasse mais bonita, a gente tem as gárgulas ali para fazer esse acabamento mais bonito. E como eu vinha falando, o gótico ele tem toda essa característica de ter sido disseminado por toda a Europa. Mas não só pela Europa. O gótico, conforme o tempo foi passando, ele foi se disseminando pelo mundo inteiro. Tanto que a gente tem obras do neogótico aqui no Brasil. Se você olhar na nossa página no Instagram, Aqui Tem História, você vai poder ver que eu tenho uma obra, se eu não me engano, que é do neogótico. Se eu não me engano, é a Catedral da Sé, aqui em São Paulo. Se você quiser dar uma olhada lá, a gente tem diversas outras curiosidades. Eu vou estar postando esse vídeo também no Instagram para vocês poderem dar uma olhadinha, dar uma analisada lá. Tem bastante curiosidade. Eu acho que é somente isso, tá bom, gente? E antes de mais nada, antes desse vídeo acabar, eu gostaria de pedir para você se inscrever. Eu esqueci de pedir ali no vídeo, tá bom, gente? Mas se inscreva no canal, curta, compartilhe. É muito importante que você faça isso, porque eu ainda estou no começo. Então, você se inscrever no canal me ajuda e muito no meu trabalho, tá bom, gente? Então é isso. Fica com o finalzinho do vídeo aí. E tchau, tchau. Se você gostou, dá um curtir aqui, comenta aqui embaixo, pode compartilhar também pro coleguinha que gosta de arquitetura. Segue nossa página no Facebook e também no Instagram, que a gente está lá e aqui ao mesmo tempo, em busca dos milão no Instagram, para poder começar os nossos trabalhos, poder gerar mais engajamento da comunidade. E é isso, tá bom, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, como eu falei anteriormente, dá um curtir, comenta aqui embaixo. E é isso. Tchau, tchau.